Bom dia ao pessoal do YouTube, gente linda, maravilhosa. Só um segundo, por favor. Eu vou ajustar aqui, pegar o meu link, porque eu estou fazendo a live simultaneamente no Facebook e aqui no YouTube também. Só um minutinho, por favor, para eu poder pegar o link aqui. E a gente já começa, enquanto vocês vão entrando aí, a gente já vai começar já já. Só um segundinho, por favor. Vamos lá. Ok, pessoal. Muito bem, obrigado por aguardar aí. Estou fazendo essa live aqui agora de manhã, quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Ontem foi a segunda aula da Jornada do Guerreiro Interior. Vocês sabem que está acontecendo a jornada essa semana. Então, ontem foi a segunda aula, eu fiquei extremamente feliz. Nós tínhamos 1.660 pessoas ao vivo com a gente durante 1h30, gente de várias partes do Brasil e gente de várias partes do mundo também. Eu fiquei muito feliz, como tinha ficado já na segunda-feira, mas ontem foi fantástico. Pessoal, muita interação do pessoal, o pessoal entrando, perguntando coisas e tal, e a gente conseguiu responder, consegui entregar um conteúdo de muita qualidade, falei sobre muito assunto interessante, por exemplo, como que o invisível cria o visível, quais os 3 hábitos mais poderosos que uma pessoa pode ter no dia a dia para ela incorporar isso, para que ela realize todos os planos dela, porque muita gente fica preso nisso, você sabe. E sejam quais forem seus objetivos, é importante trabalhar um de cada vez. Ontem eu falei bastante sobre isso também. Falei sobre a comunicação plena e os riscos que existem falei sobre os 2 tipos de comunicação falada e falei também sobre a comunicação escrita, o quanto é importante isso. Porque na primeira aula tinha caído a sala, quando nós estávamos fazendo, perdemos a conexão. Então ontem eu dei essa questão também para o pessoal. E eu expliquei para eles ontem, eu não sei se você estava presente ou não, se você estava presente, depois você põe nos comentários para mim, ok? Porque assim você inspira outras pessoas também, a jornada ainda continua hoje. Mas é o seguinte, a principal pegada ontem, qual que foi? O que me deixou mais feliz foi o seguinte, no primeiro momento já, no início da aula, quando eu fiz o repeteco da aula anterior, uma pequena reprise, para quem não tinha visto, e chamei o pessoal para o grupo de elite do WhatsApp, a minha equipe quase ficou doida, porque os grupos começaram a crescer e tal, porque como você sabe, os grupos têm uma certa quantidade de pessoas. No grupo de elite, se você não entrou ainda, aproveite, entre agora, vem para dentro do grupo, para você que está no Facebook. O link está aqui em cima, para você que está no YouTube, o link está aqui na descrição e depois eu vou colocar no comentário também, no primeiro comentário, para você poder se inscrever. Vem para dentro do grupo, porque dentro do grupo está rolando muita coisa e o principal é a mega surpresa que eu vou apresentar na aula de hoje. Mas você só precisa vir para dentro do grupo. Vai para o grupo, a minha equipe toda está lá, simplesmente para te atender, tirar todas as suas dúvidas. O grupo costuma ficar fechado das 6 da manhã às 9, mas às 9 ele abre e aí você tem conteúdo, explicação, toda dúvida que você tiver, o pessoal está lá, o meu time de atendimento está lá para tirar suas dúvidas, especialmente sobre o pré-lançamento do curso online, a fina arte de lidar com pessoas, que você já sabe, é a menina dos meus olhos, né? É a razão da minha vida, 21 anos de vida em cima daquilo ali, tudo que eu faço é com ferramentas de lá. Então, vou falar um pouquinho com você hoje sobre como que você pode encontrar e ouvir o seu guerreiro interior. Afinal de contas, Ivan, quem é o guerreiro interior? Veja bem, ele tem vários nomes, né? Talvez você conheça por outro nome. Eu vou te explicar por que eu chamo de guerreiro interior, já já eu vou te explicar. Agora, você vai falar, mas eu conheço isso por outro nome. Ah, tá. Quais nomes que ele costuma ser chamado? Quem é o guerreiro interior? O guerreiro interior é aquele ser que nasceu junto com você e que ficará com você até você morrer. Ele vive dentro de você. É aquela voz interior, aquela voz que fala com você, aquela voz que, se você aprender a ouvir, você dificilmente vai cair em armadilhas ou ter um destino ruim. Todas as vezes que eu não ouvi o meu guerreiro interior, eu me dei mal. Sempre assim. Toda vez que eu não ouço, eu acabo me dando mal. Então, alguns chamam de intuição, outros chamam de a ação do Espírito Santo, outros chamam de eu interior, outros chamam de eu maior, tanto faz, olha, o nome não importa. Por exemplo, nós que moramos aqui no Brasil, se você pegar, por exemplo, só a mandioca, ela tem pelo menos uns 7 nomes diferentes em estados diferentes do Brasil. Se você mora no Nordeste, você sabe o que eu estou falando, se você mora no Sul,
Mas não importa como chame, ela é mandioca. E ela é para ser comida e dá para você fazer um monte de coisa com ela. Em Belém do Pará, o pessoal faz algumas coisas. Em São Paulo, eles fazem outra. Em Minas, fazem outras, ou as mesmas que São Paulo. Não importa o nome que você dê para uma coisa. Ela é o que ela é. Por que eu chamo de guerreiro interior? Porque o meu livro e o meu curso, a minha filosofia de vida, ela é toda baseada nas artes marciais japonesas, as artes do samurai. E o samurai, ele era um guerreiro. O que significa samurai? Samurai vem da raiz do chinês, vem da palavra saburo. Samurai significa aquele que serve. Então, o samurai, ele vivia para servir, e ele tinha um compromisso muito grande de honra com o seu mestre. Cada samurai servia um daimyo. Claro que tinha os samurais que eram também os ronin, que eram samurai sem mestre. Mas, veja bem, ele era considerado um pária no Japão. Então, por isso que eu chamo de guerreiro interior. Por quê? Porque ele habita dentro de você, guerreiro ou guerreira. Se você é mulher, você tem a sua guerreira interior. Por que guerreiro? Porque o guerreiro está sempre pronto a lutar por você. É ele que trava as suas batalhas, é ele que te aconselha, ele que é o teu general. Então você precisa aprender a ouvi-lo. Quando você era criança, você ouvia bastante o seu guerreiro interior. E por isso que a criança é tão especial. Você perceba bem, olha, a criança, ela ouve o guerreiro interior dela o tempo todo. A criança, dificilmente ela odeia, o ódio dela dura pouco, ela faz amizade com facilidade, ela se mistura bem, ela esquece ofensas, ela perdoa com facilidade, ela ama intensamente, ela é feliz do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir. É só você olhar as crianças, você vai entender como que elas são criaturas que são puras de coração, elas amam com intensidade, elas são leais, elas são fiéis. Então, quando você era criança, você também era assim, você era criativo, as pessoas não conseguiam te colocar para baixo, porque você sabia se relacionar com elas, você ouvia por um ouvido e soltava pelo outro, até que você foi ficando adulto e entrou para a grande boiada humana. Infelizmente, hoje, grande parte dos adultos já não ouve mais o guerreiro interior. Então, o primeiro passo que você precisa entender é isso daí, o seu guerreiro interior. O que um guerreiro faz? Ele está sempre pronto para a batalha se precisar. E a vida, caso você não saiba, ela é uma sucessão de batalhas. Você tem batalhas nos primeiros 10 anos de vida, depois tem outras, algumas são batalhas interiores, outras são batalhas exteriores, e você precisa do teu guerreiro. É por isso que ele foi te dado, foi Deus que te deu o seu guerreiro interior. Aprenda a ouvi-lo. Agora, o que eu falei ontem também com o pessoal é qual a filosofia, a minha filosofia de vida, a filosofia do meu curso Afinarte de lidar com pessoas. Ela se chama PSAG, é o PSAG que a gente chama. Pensar como samurai, agir como guerreiro. Se você já leu o meu livro, você sabe o que eu estou falando, não é nenhuma novidade para você. Por que pensar como samurai, Ivan? Porque o samurai, ele vivia para servir. Então, pensar como samurai é saber que você tem que ser útil ao mundo, é estar disposto a servir ao mundo, ao seu semelhante, à sua família, ao seu trabalho, à sua missão de vida, ao seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão de vida? Hoje, na aula de hoje à noite, eu vou falar também bastante sobre isso. Eu vou falar sobre a diferença entre missão de vida e propósito de vida. Você já deve ter visto que no final de cada vídeo meu aqui no YouTube, eu sempre falo, meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Então essa é a minha missão de vida. Agora, qual que é o meu propósito? Você já viu aquela camiseta que eu uso também. Propósito é inegociável, irrefutável, imparável. Por quê? Porque eu tenho uma missão de vida e eu tenho um propósito de vida também. Então, a filosofia do pensar como samurai, agir como guerreiro é pensar como samurai, é sempre ser útil, existir para ser útil. A grande boiada não pensa assim. A grande boiada não quer ser útil. A grande boiada quer ser servida e vivem uma vida medíocre de gente imbecil e por isso que os resultados deles são sempre no lixo, porque eles enchem a mente de lixo, enchem o coração de lixo e depois querem um resultado diferente. Como que você vai ter resultados diferentes na vida se você dedica a sua vida a colocar lixo dentro da sua mente? Então não tem como. Para que você vai servir? E se você não serve para nada, se você não tem utilidade no mundo, então o que você está fazendo no mundo? Nós temos que ter, nós viemos aqui por uma razão. Jesus falou o seguinte um dia para os discípulos dele, preste bem atenção. Ele disse assim, ora, para que serve o sal se ele perdeu o seu sabor, senão para ser lançado em terra e pisado? Aí ele disse o seguinte, olha, ninguém constrói uma casa, é impossível construir uma casa, ocultar uma casa que é construída no alto de uma montanha. E ninguém acende uma luz para esconder logo depois.
Então veja, aí ele disse, portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você veio ao mundo por uma razão. Então pensar como samurai é, como é que eu posso ser útil ao mundo? Como é que eu posso ser útil à minha existência? Como é que eu posso ser útil ao meu propósito de vida, à minha missão? E pensar como samurai é agir como guerreiro. Por que agir como guerreiro? Porque o guerreiro não tem medo de morrer. O guerreiro, ele dá a vida dele pelo que ele acredita. Os samurais davam a vida pelo mestre deles. Eles davam a vida pela honra. Tanto que era comum na cultura deles, se ele fracassasse e ele não morresse em batalha, mas ele fracassasse, ele cometia o harakiri, que era o suicídio ritual. Ele mesmo, e alguém, depois que ele se cortava no abdômen, tinha um jeito certo de cortar, por quê? Porque no centro do abdômen é que está o chi para os japoneses, o chi para os japoneses e o ki para os chineses. Depois que ele fazia isso, alguém decepava a cabeça dele, isso era considerado uma morte honrosa. Para nós, pode ser um absurdo, para eles, fazia parte da filosofia deles. Eles davam a vida pelo que eles acreditavam. Joana d'Arc escreveu a seguinte frase, ó, todo homem e mulher dá a vida pelo que acredita. Infelizmente, a maioria não acredita em nada, então acaba dando a vida por nada. Eu pergunto para você, pelo que você dá a sua vida, se for necessário? Eu digo para você, tranquilamente, eu dou a minha vida por Deus. No momento que Ele pedir para defender o que é correto, eu dou a minha vida, porque a minha vida não vale nada se não for para fazer o que é correto. Certo? Se não for para defender a honra, os bons princípios e tal. Eu dou a minha vida no momento que for preciso por qualquer um dos meus filhos. Eu dou a minha vida por qualquer um dos meus netos. Eu dou a minha vida por qualquer um dos meus pais, se for necessário. Eu dou a vida pela verdade, para defender o que é correto. Se eu tiver que defender uma pessoa mais fraca. Mas eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Eu estou apenas dizendo para você como é que eu penso. Eu tenho o direito de pensar como eu penso. Você tem o direito de pensar como você pensa. A minha pergunta é, você é útil hoje no mundo? Você é útil para quê? Você é útil para quem? Porque se você estiver nesse planeta e você não está acrescentando nada, quando você não acrescenta nada, você está retirando dele. E quando você retira dele, ele vai retirar de você. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ó. Dr. Murdock tem várias frases que eu gosto e eu vou dizer uma delas para você hoje. Eu disse ontem na aula também, nada deixa o céu sem que algo deixe a terra. Preste bem atenção, ó. Nada deixa o céu sem que algo deixe a terra. Quando o agricultor fala assim para Deus, ó, Senhor, me dê uma plantação boa, uma colheita ótima, porque eu preciso sustentar minha família. Deus fala para ele, tudo bem, are a terra, plante a semente, regue, cuide dela e eu te daria a colheita. Quando você ora para Deus e diz assim, Senhor, abençoa meus filhos, protege meus filhos de todo mal, ele diz, tudo bem, mas eduque seus filhos, não solte eles na noite, cuide do que eles assistem, cuide do que eles comem, vigie-os, cuide deles e eu faço a minha parte. Agora, você entregar os seus filhos no mundo e agora está nas mãos de Deus, esqueça, essa mão está furada, não vai segurar. Entende? Deus nunca faz aquilo que você pode fazer. Então, se você está enfrentando problemas no seu casamento, se você está enfrentando problemas no casamento, problemas com seus filhos, você está com problema de dinheiro, você está com problema na profissão, entenda. Tem alguma semente que você tem que plantar para você conseguir a colheita que você quer. Eu vou citar outra frase do Dr. Murdock, que diz assim, aquilo que você tem na sua mão esquerda é suficiente para conseguir o que você quer que esteja na sua mão direita. Então pare e pense, ó, o que é que você está disposto a dar da terra para que o céu libere aquilo que você está querendo? Você está com problema no seu relacionamento? Seu relacionamento com você mesmo? Você não consegue se livrar, você está sempre com angústia, com ansiedade, vontade de chorar dia após dia, você não consegue dormir direito? Pense. Algo que você já tem que ser dado para conseguir algo que você não tem. Eu vou citar outra frase do Dr. Murdock que quer dizer sempre a mesma coisa de maneiras diferentes. Ó. Ele diz assim, ó, o que lhe foi concedido é suficiente para produzir aquilo que você tem pedido. Entende o que eu quero dizer? Essa é a filosofia do guerreiro, é o psag. Pensar como samurai, agir como guerreiro. Então entenda, ó. Eu vou te dar uma dica preciosa também. O que é ouvir o seu guerreiro interior? Do que eu estou dizendo? Estou falando do que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. Por que as pessoas às vezes não entendem o que você fala? Por que às vezes você não consegue entender o que as pessoas falam? Porque você está acostumado a ser regido pelas suas emoções. Veja, o cérebro foi colocado em cima, o coração embaixo. Aqui está a razão, aqui está a emoção. Por que você acha que Deus colocou o cérebro acima do coração? É justamente para que aqui governe aqui. Se você anda sendo governado por aqui, é porque você está andando de cabeça para baixo, igual aqueles malabaristas de circo. Esse é o primeiro detalhe. Agora, por que você não entende o que as pessoas falam e as pessoas não entendem o que você fala e você cria conflitos o tempo todo e está sempre no meio de briga e discórdia e tal?
por uma razão muito simples. Ó. Existe uma ferramenta no meu curso, Afinar a Arte de Lidar com Pessoas, que ela se chama Amplie a Sua Compreensão. Então vamos lá, eu vou te explicar aqui o que eu explico na aula. O que é amplie sua compreensão? Primeiro, pare de chamar os outros de burro. Não existem pessoas burras. Todos nós somos inteligentes, só que de formas diferentes. Mesmo uma criança ou uma pessoa que tem uma síndrome, como síndrome de Down, paralisia cerebral, alguma coisa parecida, ela também aprende, só que de forma diferente. Se você não acredita em mim, pesquise. Tem escolas e fundações especiais para isso. Não existe ninguém burro. O que existe são pessoas que os outros não conseguem se comunicar com elas. O que é amplie sua compreensão, que é a ferramenta do meu curso? Existem 3 tipos de pessoas quando se trata de aprendizado: visuais, auditivos e sinestésicos. Tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende fazendo. Tem até uma frase que diz assim: me mostre e eu vejo, me fale eu ouço, me deixe fazer e eu aprendo. Tem pessoas que são sinestésicas. Então, de repente, você mostra para mim um mapa e você fala para mim: olha, Ivan, você vai daqui, ó, nós estamos aqui, você vai para lá. E eu não entendo, você fala: o Ivan é burro. Não, eu não sou burro. De repente, eu sou auditivo. Se você me explicar direitinho, eu chego lá. Agora, de repente, eu explico para você direitinho e você não entende, aí eu vou dizer assim: ah, você é burro? Não, é que de repente você é visual. Se eu mostrar o mapa, você consegue chegar lá. E às vezes eu explico, a pessoa me explica, ela me mostra o mapa e eu não consigo, ela vai dizer que eu sou burro. Não, eu sou sinestésico, eu aprendo de uma outra maneira. Veja, visuais, auditivos e sinestésicos. Amplie sua compreensão. Agora, cada um desses 3 tipos se divide em mais 3. Então, nós temos 9 tipos de aprendizado. Então, tem professores que dizem assim: olha, pai, olha, mãe, o seu filho, ele tem dislexia, o seu filho tem dificuldades para aprender. E eu pergunto: será que o seu filho tem dislexia e ele tem dificuldades para aprender? Ou será que é o professor que não tem competência para ensinar todos os tipos de crianças? Porque Mark Twain dizia, ele deixou uma frase que dizia: se a única ferramenta que você tem é o martelo, você vai pensar que todo problema é prego, ok? Então, antes de você dizer que alguém tem dificuldade de aprendizado, procure ver se não é você que só tem o martelo e pensa que tudo é prego. E eu não estou generalizando, hein? Por favor, não ponha palavras na minha boca, tá? Não vai sair da live dizendo que eu falei mal do professor e tal, tal. Existem casos e casos. O que eu estou dizendo é: ninguém tem dificuldade de aprendizado se tiver o professor certo. É isso que eu estou querendo dizer. É exatamente isso que eu estou dizendo. Não sou só eu que digo. Isso é comprovado há muitos anos já. Ok, então o que é amplie sua compreensão? Pare de chamar os outros de burro. Não existe ninguém burro. O que é amplie sua compreensão? Existem 3 tipos de pessoas: visuais, auditivos e sinestésicos. E o que é amplie sua compreensão? Se você falar com metáforas, todos vão entender você. Jesus só falava por metáforas. Você quer povo mais ignorante do que tinha na época de Jesus? Ele só falava com metáfora. Era o semeador que saiu a semear, era as 7 noivas, era o filho pródigo, era a mulher na beira do poço, era o dono da vinha, era só parábolas. E tem um trecho na Bíblia que diz assim: e tudo lhes dizia Jesus por parábolas, e nada lhes dizia sem ser por parábolas. Entendeu? Então, se você falar uma linguagem com metáforas, todo mundo vai entender o que você quer dizer. Todo mundo. Desde o momento que eu comecei a falar, eu não uso outra coisa que não seja metáforas. Por isso que as pessoas entendem quando eu falo. E por isso que eu consigo fazer o trabalho que eu faço hoje, ajudando pessoas. Falando uma linguagem que elas entendam, falando ao coração delas. Ok? Você quer saber mais sobre isso e tal? Olha, eu tenho uma surpresa fantástica para você. Você que é do Facebook, vai aqui acima, clica no link e vem para dentro do meu grupo de elite. Já chama de elite por causa disso. Tem coisas que só serão faladas ali, mostradas ali. Você que é do YouTube, vai aqui na descrição do vídeo, ou daqui a pouquinho, quando eu encerrar, no primeiro comentário, eu ponho ele ali no topo, clique e vem para dentro do grupo. Não se preocupe, só venha para dentro do grupo. Cai para dentro do grupo, minha equipe está lá, tudo quanto é dúvida que você tiver, eles vão tirar. E lá também, caso você queira participar da aula de hoje, não participou ainda na jornada, hoje é a 3ª aula, a última. E lá tem instruções de como fazer também. Mas venha para o grupo, você vai ficar encantado com a mega surpresa que eu vou apresentar apenas para quem estiver lá dentro. Eu tenho certeza que você vai me agradecer pelo resto da vida. Eu quero que você tenha uma vida melhor. Eu quero que você seja feliz como você veio ao mundo para ser. E creia em mim, ó, você merece ser feliz. Você merece, talvez o mundo tenha te tratado de um jeito que talvez você até ache que você não merece mais ser feliz, porque você já se habituou.
Você se habituou com a vida que você tem, mas eu digo para você o seguinte, ó, a vida que você tem hoje não é nada perto da vida que o teu Criador preparou para você. E o teu guerreiro interior é que pode te ajudar a levar. Cai para dentro do meu grupo agora, se você não caiu ainda, cai para dentro dele, porque quando der a quantidade certa, eu preciso fechar as inscrições dele. Vai lá para dentro, você vai entender o que eu quero dizer. Quando você cair lá dentro, você vai entender exatamente o que eu quero dizer para você, ok? O convite está feito. A vocês aqui do Facebook que me acompanham, muito obrigado. Eu desejo que vocês tenham um dia fantástico, que vocês sejam muito felizes, que o seu guerreiro interior fale alto dentro de você hoje, que as minhas palavras possam cair como um bálsamo dentro da tua vida. Que Deus abençoe você e todas as pessoas que você ama, aí no seu trabalho, na sua casa, dentro do seu coração, que você seja feliz como você merece ser. Muito obrigado. E caso você esteja na jornada, eu te vejo hoje pontualmente às 20 horas, tá bom? Obrigado, um beijo para vocês. Estou encerrando aqui o Facebook. Ok. Facebook eu já encerrei. Agora, daqui a pouquinho, eu encerro aqui também. Então, fica aí o recado para vocês. Cai para dentro do grupo, o link está aqui embaixo. Só vem para dentro e deixa o resto lá. Tudo que você tem de dúvida vai estar explicado lá dentro. Você que está comigo na jornada, obrigado. Hoje à noite tem a terceira aula, fica atento no seu e-mail aí. Tem gente dizendo, eu não recebi o e-mail. Recebeu sim. Se você pôs o e-mail certo, você recebeu. Olha na sua caixa de entrada e tal, tem gente que descuida disso. E outra, seja pontual. Esteja lá já às 20 horas. Por quê? Porque é no começo da aula que eu faço o resumo e tudo mais. Se você não está ainda, Ivan, mas eu não estou, como que eu faço para participar? Cai para dentro do grupo, lá dentro do grupo você vai ficar sabendo de tudo, não vai ter dúvida nenhuma, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um excelente dia, que Deus abençoe vocês, onde quer que vocês estejam, e abençoe todas as pessoas que vocês amam, que o seu guerreiro interior possa falar mais alto hoje, e que essa live, as minhas palavras possam ter sido um bálsamo para o seu coração. Que coisas ótimas aconteçam hoje, porque creia, se você está vivo, se você está me vendo é porque você está vivo, e se você está vivo, Deus tem coisas fantásticas para você, é só você tomar posse. Acredite nisso, você nasceu para ser feliz, e eu quero que você seja muito feliz. Estou aqui para te ajudar, ok? Longos dias, belas noites, e até logo mais, às 20 horas, na jornada do Guerreiro Interior. Beijão, pessoal.